Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, edição extra. Vera Magalhães de volta para comentar esse relatório da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, também o filho dele, Eduardo Bolsonaro, e ainda faz buscas contra o pastor Silas Malafaia. Já começa com esclarecimento, né, Vera? Pois é, porque todo mundo está dizendo que ele foi indiciado no bojo da ação penal, que julga a trama golpista, e não é isso que aconteceu, Débora e Carol. Boa noite de novo aos ouvintes, porque é um outro inquérito que foi aberto para apurar tentativa de coação da parte do deputado Eduardo Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros, com a ação específica da ida do deputado Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos para buscar ações contra o judiciário brasileiro, contra o ministro Alexandre de Moraes. Então é um inquérito posterior, inclusive foi no bojo desse inquérito e não da ação na qual ele é réu, que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi sancionado, primeiro com uma tornozeleira eletrônica e depois com a prisão domiciliar, que é uma medida cautelar, preventiva. Nada disso se dá no bojo da ação penal da trama golpista, que já teve a instrução processual encerrada. Ou seja, a fase de inquérito já tinha sido encerrada muito atrás, depois houve uma denúncia por parte do Procurador-Geral da República, essa denúncia foi acatada, foi recebida pelo Supremo Tribunal Federal, deu origem a uma ação penal, portanto Bolsonaro se tornou réu, e agora existe um julgamento marcado entre 2 e 12 de setembro agora. Então é um inquérito que está correndo paralelamente à ação penal, mas que não interfere nesse julgamento que já está em curso. Agora, Vera, ainda que não tenha relação com o julgamento dessa ação penal, o que está descrito aqui nessa investigação da Polícia Federal corrobora a necessidade de medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Porque fica evidente a participação dele na produção e propagação de mensagens para as redes sociais e que ele, pelo menos, chegou a discutir com aliados, pedir asilo ao governo da Argentina, portanto, fugir do país. Não, tem coisas graves que foram aí achadas, Carol. Com certeza vai corroborar a tese que havia até aqui. Muita gente critica um pouco esse expediente, né, que chama de pesca probatória, que seria, no entendimento de alguns advogados, você determinar medidas de busca e apreensão para aí sim achar alguma coisa que justifique a sua medida anterior. Os advogados têm acusado a PF, no caso aí, toda a investigação da trama golpista, de praticar essa chamada pesca probatória, mas não é isso que o Ministério Público e o Judiciário têm entendido, porque têm chancelado todos os pedidos da PF nesse sentido. Então, o que se encontrou nas últimas operações de busca e apreensão parece ser bastante substancial, no sentido de que o ex-presidente Jair Bolsonaro manteve uma intensa atividade e aí para tentar instigar ações contra o Supremo Tribunal Federal, teve essas conversas para uma busca de asilo político, coordenou aquilo que já se imaginava, né, que ele coordenava a ação nas redes sociais com ataques ao Supremo, ataques ao ministro Alexandre de Moraes, e o que vai se tentar buscar provar é que haveria uma tentativa de buscar lá, junto ao governo dos Estados Unidos, pressão para mudar o curso de um julgamento no Brasil. Portanto, isso se enquadraria aí como uma tentativa de coerção, de coação judicial praticada pelo Bolsonaro, pelo seu filho, e agora tem possibilidade de indiciamento de outros atores também. Houve busca aí determinada contra o pastor Silas Malafaia, que é um dos organizadores dos protestos em apoio ao Bolsonaro. Então pode ter novos personagens sendo incluídos aí nas investigações,
que, enfim, corre em paralelo à ação penal da trama golpista, mas que depois deve originar por si só uma outra ação, um julgamento, portanto, separado. E o que acontece, ou de que forma isso respinga em Eduardo Bolsonaro? Porque ele tá fora do Brasil, né? A licença dele venceu, ele deve ser cassado, vai ser cassado, a gente só não sabe quando, porque vai depender do instrumento que vai ser utilizado. Exatamente. Ele tem ali pedidos de cassação do seu mandato apresentados, mas isso tudo está, por enquanto, congelado e ele segue impávido, dando entrevistas, fazendo lives, aparecendo em fotos e vídeos circulando pelos arredores da Casa Branca, inclusive sendo recebido por funcionários de primeiro e segundo escalão do governo Trump. Então, o que se imagina é que ele vai evitar ao máximo voltar ao Brasil. Tinha um plano para ele ser candidato ao Senado e, com isso, reforçar aquela ideia do Bolsonaro de uma tropa de choque bolsonarista no Senado para aí sim proceder a uma investida contra o Supremo, contra o ministro Alexandre de Moraes, mas hoje ninguém mais acredita nessa candidatura pelo fato de que, se ele voltar, ele pode ter contra ele, além do pedido de cassação avançar, alguma medida também de caráter judicial. Então, ele vai seguir lá nos Estados Unidos outros indiciados, investigados ou até mesmo réus em processos, seja por fake news, por outras razões, também estão nos Estados Unidos, também estão por lá como foragidos da justiça, e o deputado Eduardo Bolsonaro, agora indiciado, deve permanecer nos Estados Unidos por um tempo. Isso vai provavelmente causar algum obstáculo para o andamento do processo de cassação dele e também do inquérito e posterior provável processo contra ele na justiça. Então, só para a gente amarrar, Vera, nessa ação penal do golpe, a fase de instrução já foi encerrada, né? Essas novas provas não entram. Pois é, eu perguntei para um ministro se o fato de que fica aí configurado que o Bolsonaro teve uma intensa atividade e tudo pode, inclusive, influenciar no julgamento dele lá, agravar a pena ou funcionar como elemento probatório. E não pode. Naquela ação, o que tem de prova é o que já está juntado no processo, portanto, ele vai ser julgado por aqueles crimes ali cometidos. Esse novo inquérito apura um processo de coação dentro daquela ação. Portanto, aquela ação, ela é o elemento inicial desse novo inquérito. Por causa daquela ação, Bolsonaro e o filho teriam passado a agir para praticar uma série de crimes, entre eles o crime de coação. Então, se isso for compreendido dessa maneira pelo Ministério Público Federal, deve vir a apresentação de uma nova denúncia contra Bolsonaro e outros, e aí, se aceita, dará origem a uma outra ação penal. Portanto, as ações que eles teriam cometido agora, que a Polícia Federal diz que eles cometeram, elas se deram em razão daquela ação penal da trama golpista. Mas nada disso que se está descobrindo agora vai servir para agravar ou para comprovar aquilo que se está julgando naquela ação penal. Bom, então esse é o caminho, né, desse inquérito, indiciamento que vai ser avaliado pelo Ministério Público e a partir daí teria andamento na Justiça. Exatamente, indiciamento já foi, o indiciamento vai para o Ministério Público, se o Ministério Público ver elementos, ele oferece uma denúncia, essa denúncia vai ao Supremo Tribunal Federal, se recebida pela primeira turma, ela dá origem a uma nova ação penal, com outro número, com outro objeto, com outros réus e, portanto, com toda uma outra instrução penal. Explicadíssimo. Muito obrigada, viu, Vera, por essa participação mais que especial. Até. Até, um bom jornal aí para vocês, com notícia que a gente vê que não para, né? Até lá.